Olá pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouco sobre o cálculo de pH dos ácidos e bases fortes. Como nós já vimos anteriormente, ácidos e bases fortes são considerados bons eletrólitos, que isso significa que eles ionizam por completo, quando eles estão na presença de uma solução aquosa. Se nós formos representar isso, se eu adicionar, por exemplo, dentro desse becker uma certa quantidade de um ácido HA, o que vai acontecer é que em solução ele vai se ionizar formando íons H+, e A-, de forma completa. Por isso que nós representamos esta reação com uma seta de sentido único, tá? Não há mais aquela seta de sentido duplo que representa um estado de equilíbrio. Nesse caso nós não temos um estado de equilíbrio. O ácido deixa de existir nessa forma e passa a conter na solução apenas os seus íons, que são provenientes, então, da sua estrutura. Então, para ácidos fortes, nós representamos dessa forma, certo? Assim como para bases fortes, normalmente são os hidróxidos, também quando em solução vão liberar o cátion e o ânion. Veja que na família dos hidróxidos eu posso ter hidróxidos duplos, Então, por exemplo, o hidróxido de bário, que tem 2 hidróxidos. Nesse caso, também é considerado uma base forte, ele vai ionizar por completo, liberando o número de hidróxidos proporcional ao que tem na sua estrutura. Tá? Então, esse é o processo de descrição das reações que acontecem quando nós então, colocamos um ácido forte ou uma base forte em solução. Vamos entender como se calcula o pH dessas soluções. Vocês verão que o cálculo ele é bem simples para essas bases e esses ácidos fortes. Vamos tomar, por exemplo, aqui, qual o valor do pH para uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,05 mol por litro? Iniciamos a resolução desse exercício simplesmente por escrever a reação que está acontecendo em solução. Então, nesse caso, nós temos, no primeiro caso, nós vamos escrever a reação. Então, ácido clorídrico é um ácido forte, vai gerar em solução H+, e Cl-. Teríamos também, participando deste processo, a água, que é o nosso solvente, liberando H+, e OH-. Aqui, no entanto, a gente já pode fazer uma consideração. O ácido clorídrico sendo um ácido forte, a quantidade de H+, que ele vai liberar em solução é muito superior à quantidade de H+, provenientes da autoionização da água. Então, a autoionização da água, nesse caso, a gente desconsidera. Tá? E nós vamos trabalhar apenas com a ionização do ácido forte. Como que a gente faz o cálculo? Aqui nós podemos fazer o cálculo de maneira bem simples. No segundo passo, nós vamos olhar a estequiometria da reação. Então, se eu tenho ácido clorídrico e ele libera H+, Cl-, e a concentração dele é 0,05 mol por litro, significa que ele vai gerar em solução a mesma concentração de íons H+, e de cloreto. Certo? Se a ideia nossa é calcular o pH, a gente lembra que pH, de maneira simplificada, é o menos log da concentração do ácido, da concentração, na verdade, de íons H+ em solução. Com isso, pela estequiometria aqui da reação, a gente viu que a concentração de H+ em solução é 0,05. Então, pH vai ser igual a menos log de 0,05. Com isso, a gente
chega que o valor de pH para essa solução é igual a 1,3. Veja que simples é calcular o pH de substâncias fortes, tá? Importante, essa aproximação, essa consideração que nós fizemos em relação à altionização da água, ela só é válida para concentrações de ácidos acima de 10 a menos 6, tá? Inferior a 10 a menos 6, a água tem um papel importante nesses equilíbrios, porque ela passa a contribuir de forma significativa com a concentração de H+, e também a concentração de OH- em solução. Nesses casos, a solução já ela não é tão simples como nós fizemos aqui. Nós vamos ver isso posteriormente. Quando nós não podemos desconsiderar essa altionização? A gente não desconsidera a altionização da água quando as soluções de ácido e base forte são muito diluídas, tá? Como eu disse anteriormente, uma solução diluída seria na ordem de 10 a menos 7 a 10 a menos 8 mol por litro. Vamos entender isso através de um exemplo. Qual o valor do pH de ácido perclórico de concentração 1 vezes 10 a menos 8? Então, aqui é o ácido perclórico, a concentração 1 vezes 10 a menos 8. Se nós fôssemos calcular de forma direta o pH dessa solução, como nós vimos ali, o pH é igual a menos log da concentração de H+. Como a gente sabe que esse ácido tem apenas um hidrogênio ácido, a concentração de H+ na solução seria igual à concentração do ácido. Então, a gente teria a tendência de substituir aqui e calcular o pH como menos log dessa concentração. Isso geraria um pH de solução igual a 8, o que não faz sentido, né? Não faz sentido porque trata-se de um ácido que vai apresentar, então, um pH básico, né? Por que foi causado, né, esse erro nessa determinação de pH? Simplesmente porque o ácido está muito diluído e há uma contribuição da água, né, em relação à concentração de íons H+, que vai justamente contribuir, né, para que a solução permaneça no pH ácido ou neutro. Como que a gente resolve, então, esse tipo de problema? A gente segue os mesmos passos anteriores. Então, o primeiro passo é escrever as reações envolvidas. Então, ácido perclórico e neste caso nós temos o equilíbrio aqui da água, H+ e OH-. Segundo passo é escrever as expressões da constante de equilíbrio. O ácido não está em equilíbrio, então não tem expressão para constante, mas a água tem. KW é igual a H+ mais OH-. Posteriormente, o que a gente faz é escrever o balanço de carga para essa solução. Como que fica o balanço de carga, né? O número de cargas positivas, neste caso é só o H+, tem que ser igual à concentração das espécies com carga negativa. Então, nós temos aqui OH- mais perclorato. Quarto passo seria escrever o balanço de massa. Para o balanço de massa, a gente sabe que a concentração analítica do ácido vai ser igual à concentração de perclorato. Né? Aqui nós temos o ácido, concentração total desse ácido, ele gerou, né, completamente o seu íon perclorato. Por que a concentração do ácido não é igual à concentração de H+? Porque eu tenho H+ proveniente tanto do ácido quanto da água. Então, isso seria uma inverdade.
Então, balanço de massa, a concentração analítica do ácido é igual à sua base conjugada, né? O íon perclorato. Com isso, nós criamos um sistema de equações. Qual é esse sistema de equações? H+ vezes OH- é igual a KW. H+ é igual a OH- mais perclorato. E por fim, a concentração de perclorato é igual à sua concentração no equilíbrio. E pela estequiometria da reação, nós já sabemos que vale 1 vezes 10 a menos 8. E o KW vale 1 vezes 10 a menos 14. Então, nós temos aqui um sistema de equação para ser resolvido. Tá? Como que a gente faz, então, essa reorganização? A gente faz a substituição. A ideia não é achar a concentração de H+ para calcular o pH. Então, H+ é igual. Quem que é a concentração de OH-? OH- eu posso calcular ele a partir dessa primeira equação aqui do equilíbrio da água. Se eu isolar, o OH- ele vai ser KW dividido pela concentração de H+, certo? E a concentração de perclorato, ela corresponde à sua concentração analítica, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí a equação 1 na equação 2 e a equação 3 também na equação 2. Veja que agora eu tenho uma equação com uma única incógnita, tá? Que é o H+, porque o KW eu conheço e a concentração do ácido perclórico também. Tá? Então, eu vou reorganizar essa equação para escrever toda ela em termos do íon H+. Tá? Como que eu posso organizar ela? Vou tirar o H+ aqui do denominador e vou multiplicar a equação inteira pela concentração de H+. Quando eu multiplico, fica H+² é igual. Se eu multiplicar esse termo por esse, o H+ vai se anular. Então, vai ficar KW mais, aqui vai ficar H+ vezes a concentração. Vou passar todos os termos para um único lado, já que agora nós temos uma equação quadrática. Então, menos H+ mais KW. Isso igual a 0. Então, nós temos uma equação quadrática. Tá? Substituindo os valores que nós já conhecemos aqui, menos a concentração 1 vezes 10 a menos 8, vezes a concentração de H+, mais o KW, que é 1 vezes 10 a menos 14. Isso igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos chegar que a concentração de íons H+ na solução é 9,51 vezes 10 a menos 8 molar. Se nós tirarmos o menos log dessa concentração para calcular o pH, a gente vai encontrar que o pH da solução é 7,2. O que faz mais sentido, né? Embora a pH 7 seja uma solução neutra, ela não está mostrando que a solução é básica, como no primeiro cálculo que nós fizemos aqui. Tá? Por que a solução é neutra? Porque esse ácido está tão diluído que a contribuição dele é muito pequena em termos da concentração de H+. O que prevalece aqui, basicamente, é os íons H+, que são provenientes da água. Tá? Então, é como se eu tivesse a água quase que pura. E aí nós já sabemos que a água, quando pura, a sua alta ionização gera uma concentração de H+, na ordem de 1 vezes 10 a menos 7. Né? Então, se nós aproximarmos aqui, quase que nós chegamos a 1 vezes 10 a menos 7.
pH é próximo, então, de uma solução neutra. É isso que acontece com soluções de ácidos muito diluídas. Neste caso, soluções muito diluídas terão um pH muito próximo à neutralidade. De forma resumida, esses cálculos que nós fizemos. Quando a concentração do ácido e da base for maior que 10 a menos 6, a gente pode calcular o pH da solução diretamente pela concentração de H+, ou de OH-. Nesse caso, ainda convém escrever a expressão como sendo menos log da concentração analítica do ácido, se o ácido for monoprótico apenas. Aqui convém escrever também pH menos log da concentração analítica da base, se a base também for uma monobase. Se ela for uma dibase, ou seja, liberar 2 íons hidróxidos, aqui vai ser proporcional. Então aqui seria pH é igual a menos log em que esse N vai ser um número hidróxido presente na estrutura dessa base. Aqui ficam as bases fortes, como a gente viu anteriormente. Nós temos os hidróxidos, que são considerados bases fortes dentro das bases inorgânicas, que são as bases de arrênios. E no caso dos ácidos, a maioria dos ácidos fortes são os ácidos monopróticos. Ácidos dipróticos, a segunda ionização, ela já não é tão forte quanto a primeira. E aí caímos num exercício de um ácido fraco, que a gente vai ver numa próxima aula. Se a concentração do ácido e da base estiver entre 10 a menos 6, for menor que 10 a menos 6 e for maior ou igual a 10 a menos 8, nós vamos cair justamente numa equação do segundo grau, igual nós resolvemos anteriormente. Aqui uma equação do segundo grau em relação a H+, e aqui em relação a OH-. A resolução da base ela é análoga à resolução de problemas de ácido. E se a concentração de ácido e base for menor que 10 a menos 8, ou igual a 10 a menos 8, como nós observamos ali, a gente nem precisa fazer o cálculo, porque a contribuição do ácido e da base nessa solução é tão baixa, que neste caso prevalece a autoionização da água. E aí, por prevalecer a autoionização da água, o pH da solução será um pH igual a 7, porque a solução será neutra. Então, pessoal, essa foi a aula sobre ácido e base forte, como calculo o pH e algumas considerações dependendo da concentração em que esses ácidos e bases estão presentes na solução. Até mais!